Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, né, como o tempo passa rápido, parece que foi ontem, nós começamos 2025, já estamos aqui, terminando o primeiro semestre com a nossa última live desse semestre, e obviamente terminamos bem, né, terminamos com chave de ouro, porque terminamos com humanas. Eu gosto de humanas, você também gosta, tenho certeza disso. Nessa noite nós teremos então geografia, história, claro, a correção de exercícios ali da lista da semana passada. Belezinha então? Tá preparado? Você já fez inscrição do Enem? Já fechou, hein? Olha só, né? Mas lembrando que chave do Enem não é só para Enem, você também se prepara aqui para vestibulares, para o treineiro que você vai fazer daqui 1, 2, 3 anos, para a prova. Fecharam já o semestre, não sei como é na sua região, coloca aqui embaixo, já fechou o semestre, já está de férias, já está assistindo nas férias, ou ainda está fechando aqui e acompanhando o chave do Enem ainda nas últimas aulas do primeiro semestre de 2025. Belezinha, então? Tá preparado? Pegou sua apostila, pegou seu material, lembrando que as aulas são baseadas na apostila da CPB, para que você possa acompanhar, inclusive nas aulas de geografia, que eu darei daqui a pouco para vocês, eu vou usar somente recortes da apostila naquilo que é essencial. Isso aqui é o chave do Enem, e aquilo que é essencial no conteúdo que está na sua apostila para complementar esse material maravilhoso que você já tem. Beleza? Então, sem mais demoras, então vamos começar. Daqui a pouco eu volto, então, rodou vinheta. E aí, primeiro ano, preparados? Vamos para a nossa aula de geografia rápida e direta para que você possa saber aquilo que é essencial sobre o módulo 2, climas. Na volta das férias, nós vamos falar um pouquinho do módulo 3 da apostila 2 para fechar esse conteúdo e já começar a apostila do terceiro bimestre, hein? Fica ligado, porque são conteúdos extremamente importantes, são conteúdos, assim, basilares para que você possa entender todo o restante do conteúdo do ensino médio. Fechou? Então, vem comigo falar sobre clima. Olha só, quando a gente fala de clima, nós temos que lembrar qual é a área onde o clima acontece, qual é o ambiente onde o clima acontece. Um pouquinho antes de falar sobre movimentos da Terra, quero resgatar com vocês um conceito muito básico que vocês viram lá no sexto ano, e a gente não retoma agora, mas é importante aqui só fazer uma introduçãozinha. O clima acontece na atmosfera. O clima acontece na atmosfera. A atmosfera é extremamente importante porque essa camada de gases incolores, insípidos e inodoros que envolve a Terra é onde toda a dinâmica climática acontece. A chuva, o vento, o calor, o frio, o movimento de massas de ar depende da interação da atmosfera com o restante do planeta e também com o Sol. Dito isso, olha só quão é importante falarmos sobre os movimentos da Terra e o clima. Você se lembra que a Terra ela é inclinada. Vem para cá comigo. A Terra, ela, em relação ao Sol, ela tem uma inclinação de 23 graus e meio aproximadamente, né? 23 graus, 43 minutos, 78 segundos é a inclinação do eixo da Terra. E conforme a Terra gira ao redor do Sol, ou seja, conforme a translação acontece, ora, essa inclinação está apontando para o Sol, ora está apontando de lado. Isso quer dizer que tem momentos onde o Polo Norte está mais apontado para o Sol e o Polo Sul mais afastado. Depois inverte, 6 meses depois inverte. E tem um momento que tanto o hemisfério norte, o Polo Norte, quanto o Polo Sul estão alinhados em relação ao Sol. Quando nós estamos nessa posição, olha aqui, né? Dia 21 de junho, inclusive, agora começou o inverno, né? Começou o inverno aqui no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Aliás, eu estou nessa aula aqui do hemisfério norte, aqui começou o verão essa semana muito forte, né? E aí no Brasil começou o inverno, eu sei que está bastante frio aí também, inclusive essa semana, né, da chave do Enem está bem fria por aí, quem está no sul do Brasil e sudeste do Brasil. Norte, nordeste é um pouco mais ameno. Quando chegarmos lá em dezembro, vai se repetir, só que agora é o oposto. O que aconteceu? Dia 21 de junho, o Polo Norte estava mais apontado para o Sol e o Polo Sul mais afastado. Então, o hemisfério Norte entrou no verão, o hemisfério Sul entrou no inverno. Dia 21 de dezembro, você sabe que é o nosso, né, Natal, aqui no hemisfério Sul é quente e no hemisfério Norte frio. Inverte. Perceba que está apontando o Polo Sul para o Sol e o Polo Norte oposto. E entre esses dois períodos, nós temos um período onde o eixo da Terra está inclinado, mas não em relação ao Sol. Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebem a mesma quantidade de radiação. Vamos dar um nome para isso? 21 de junho
nós temos o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul, tá? Aí nós vamos lá para o próximo, né? Chegamos aqui, agosto, vamos ter o equinócio de primavera no hemisfério norte, porque está saindo do hemisfério sul, porque está saindo do inverno. Então, o hemisfério sul começa a esquentar, primavera. Hemisfério norte está saindo do verão, outono, vai esfriando. Chegamos em dezembro, nós vamos ter hemisfério norte no solstício de inverno e hemisfério sul no solstício de verão. Chegamos ali em março, acaba o inverno no hemisfério norte e começa o outono no hemisfério sul, né? É o equinócio. Então, 2 equinócios, 2 solstícios, isso influencia muito no clima da Terra. Além disso, a própria posição que estamos em relação à latitude da Terra também influencia. Se você perceber, o Equador, ou essa região entre os trópicos, é a região que ao longo do ano, tanto faz estar no equinócio no solstício, que mais recebe radiação. Então, entre o trópico de Câncer no norte e o de Capricórnio no sul, nós vamos ter um período, nós vamos ter bastante iluminação, bastante sol atingindo essa região, qualquer época do ano. Claro, varia, só que em relação ao restante do planeta Terra é que mais recebe sol. Já dos trópicos até o círculo polar, diminui muito a radiação conforme o tempo passa, devido à sua inclinação e o movimento da Terra. Portanto, a gente tem uma regrinha que é o seguinte: quanto maior a latitude, lembrando que a maior latitude é no polo, quanto maior a latitude, mais frio. Por quê? Mais perto do horizonte o Sol passa durante o ano. Quanto menor a latitude, Equador, mais perto do meio do céu, do zênite, o Sol passa, portanto, é mais quente. Então, essa é uma regrinha. Pode cair em vestibulares, por exemplo, né, falando de duas cidades do mesmo país, só que uma está numa latitude maior, uma na latitude menor, e tenta explicar o porquê da diferença da temperatura. Essa é uma das regras. Beleza? Bom, então, como eu disse para vocês, a atmosfera é o ambiente onde acontece toda a dinâmica climática. Então, nós temos aqui alguns fatores, alguns elementos que são importantes para que essa dinâmica aconteça. Primeiro, radiação solar. O Sol é a principal fonte de calor da Terra. O Sol é a principal fonte de calor da Terra. Então, calor, frio, esse frio que está chegando agora é a falta de sol no Polo Sul, o excesso de calor é o Sol atingindo, interagindo com a atmosfera. Parte desse Sol é absorvido pela atmosfera e refletido pela atmosfera. Parte desse Sol, dessa radiação, é absorvida pela superfície e irradiada também. Tá? Então, essa diferença de temperatura, ou seja, a diferença de intensidade que o Sol atinge a Terra, a radiação do Sol atinge a Terra, vai dizer se eu tenho uma dinâmica climática mais intensa ou menos intensa. Tá? Nebulosidade, olha só, né? Eu já viu a previsão do tempo, né? Quando fala previsão do tempo, você sempre vai saber se vai chover, se vai estar nublado. Então, nebulosidade é a ocupação da atmosfera por nuvens. Então, o céu ele vai ter, ora, cobertura de nuvens, ora, nenhuma cobertura de nuvens. Isso vai interferir, inclusive, na quantidade de radiação que chega e na quantidade de radiação que é refletida. Já percebeu, inclusive, que no inverno, ali no Brasil, quem mora mais no Sudeste e Sul, durante o dia está quente, até quentinho, só que se a noite está aberto o céu, esfria bastante, porque a nuvem, ela não deixa entrar o sol, mas ela prende também o calor abaixo das nuvens. Então, a nuvem, a nubulosidade, é um fator interessante e importante na sua análise. Evaporação, poxa, chuva é extremamente importante, umidade do ar é extremamente importante. Então, o sol, ele é responsável por evaporar parte da água que está na superfície da Terra, seja nos rios, na superfície mesmo, né, nas poças d'água, e até a evapotranspiração, que é a transpiração provocada pelas plantas. Tá? Umidade do ar, opa, evaporou, essa umidade ela fica no ar, depois ela forma nuvens. A umidade do ar ela é extremamente importante, então é a porcentagem de água que tem no ar conforme a capacidade máxima do ar de ter água. Então, quando eu falo, olha, eu estou com uma umidade do ar de 100%, não quer dizer que só tem água no ar. Quer dizer que saturou. O limite máximo de água que pode ter no ar já foi alcançado. Ok? Pressão atmosférica, tá? Olha só. Pressão atmosférica também tem a ver com a diferença de temperatura. Então, ó, geralmente a pressão alta indica boas condições de tempo. As diferenças acentuadas de pressão atmosférica entre oceano e continente são
condições favoráveis para a ocorrência de ciclones tropicais. Então, é uma das variáveis que nós usamos para previsão de chuva, tá? Baixa pressão atmosférica, geralmente terá uma, uma quantidade de chuva maior, enfim. E a temperatura, obviamente, que é um fator, um elemento fundamental. Ele diz respeito, né, à quantidade de radiação que foi irradiada, transformada em calor na superfície da Terra. Além dos elementos, nós também temos os fatores. Olha, os elementos é aquilo que a gente lê, é os dados que nós lemos. Os fatores é aquilo que influencia diretamente. Latitude, eu já falei para vocês. Latitude, quanto maior a latitude, então quanto mais perto do polo, quanto mais afastado do Equador, menor a quantidade de sol incidido na superfície, portanto, menor temperatura. Outro fator que também segue a mesma regra de quanto maior, menor temperatura, é a altitude. Cuidado, tem gente que pensa, professor, quando eu subo na troposfera, na atmosfera, tem que ser mais quente, porque eu estou mais perto do Sol. Não, meu querido aluno. A diferença é muito pequena. O que acontece é que quando nós nos afastamos da superfície, a quantidade de gases na atmosfera diminui. Portanto, diminui a capacidade de reter calor. Na troposfera isso se aplica, tá bom? Isso se aplica à troposfera, que é a nossa camada mais inferior. Então, quanto mais alto na troposfera, mais frio fica. Você já deve ter voado de avião ou já deve ter visto imagens de montanhas altas cheias de neve. Quando a gente está no avião, se você tem a curiosidade, eu gosto no avião deixar a telinha ali, mostrando o roteiro, mostrando onde está o avião, né, o trajeto dele e a temperatura. Geralmente está lá menos 40, menos 50, menos 60 graus. E também fala, em caso de descompressão, máscaras cairão à sua frente. Porque quanto mais alto, menos gases atmosféricos. Por isso que quando está no avião, se descompressorizar, tem que usar máscara, porque a quantidade de oxigênio é baixa, depois o avião desce e você consegue seguir tranquilamente, mas também retém menos calor. Por isso que cidades montanhosas, outro fator, eu falei para vocês que cai em vestibular latitude, mas também cai altitude. Cidades que estão na mesma latitude, só que temperaturas diferentes, porque a altitude mudou. Quanto mais alto, mais frio. Né? Continentalidade e maritimidade, isso é um fator importante. Quanto mais perto do mar, menor a mudança da temperatura ao longo do ano, em média. Tá? A gente chama essa mudança de temperatura de amplitude térmica. Geralmente, o mar ele deixa mais estável a variação da temperatura e também aumenta a presença de umidade no ar. Geralmente, um pouco mais de chuva. Tá? A continentalidade já tem uma maior intensidade na mudança da temperatura, uma maior amplitude térmica, porque perde-se calor fácil e ganha-se calor fácil. O mar ele tem uma temperatura, um calor específico diferente do continente. Tá? Massas de ar fundamentais, porque as massas de ar elas carregam ar com a característica de onde saíram. Então, se sai do polo, vem um ar frio. Se sai do oceano, geralmente vem úmido. Se sai do meio do continente, geralmente vem seco ou menos úmido. Tá? Sempre tem uma exceção. No Brasil, lembre-se, a massa equatorial continental, ela é continental, mas por ser equatorial, ela é úmida. É uma dicasinha do professor. Tá? Relevo, opa, relevo, você deve ter percebido. Você vive na cidade e sabe que em alguns lugares ventam mais, alguns lugares o sol bate com maior intensidade ou é mais sombreado. Outro ponto importante, grandes montanhas e serras também podem diminuir a passagem de umidade para o outro lado. A gente chama de barreira orográfica. Precipitação é um fator fundamental. A gente distingue deserto de não deserto pela precipitação. Lembrando, pessoal, deserto não é quente, tá? Não é a temperatura que define, é a quantidade de precipitação, geralmente ali abaixo de 300 milímetros por ano. Então, a quantidade de chuva, ela é extremamente importante, chuva e neve, para a determinação do clima e também para a vegetação. Não se esqueça que não dá para falar de clima sem lembrar de vegetação, porque a vegetação ela está intrinsecamente ligada à característica climática. É claro que o solo também é importante para a vegetação, mas o clima é fundamental. Né? Ventos. O vento é o ar em movimento pela diferença de pressão que nós vimos agora há pouco. Então, quando eu tenho um ar quente, ele é menos denso, ele tende a subir. O ar mais frio, ele é menos denso e ele vai ocupar esse espaço, provocando o vento. E, obviamente, a insolação e a quantidade do sol que nós já vimos é outro fator extremamente importante para o clima do nosso lindo planeta. Belezinha, então? Pegou os fatores? Bom, vamos lá. Corrente marítima. Vou pegar alguns elementos aqui para nós estudarmos. Professor, o que eu tenho que saber de correntes marítimas? Bom, primeiro, olha essa flechinha, né? Você pode perceber que tem flechinhas dizendo que são correntes quentes e outras que são correntes frias. Se você prestou atenção, as correntes frias elas surgem próximos aos polos e as correntes quentes próximas ao Equador. Opa, tem a ver com radiação? Tem. Né? Perto do Equador, maior radiação. Quanto maior radiação, mais quente também a água. E a água ela vai se deslocar. A água
as águas frias vão sair do polo, tendendo a ir em direção ao Equador. E as águas quentes tendem a sair do Equador indo em direção ao polo. Não quer dizer que vai direto, retinho, perceba que tem, né, um movimento circular, também tem um movimento da Terra que influencia nisso. Mas o que isso implica, professor? Bom, primeiro que os seres humanos aprenderam a usar as correntes marítimas para navegar no passado. Os animais marinhos usam também as correntes marítimas para aqueles que são migratórios para migrar. Algumas baleias, tartarugas, né, também usam esse tipo de situação. Outro ponto importante é que correntes quentes é chuva, correntes quentes provocam mais chuva, pegou aí? Correntes quentes provocam mais chuva, e correntes frias geralmente provocam deserto. Áreas continentais, onde a corrente marítima fria chega e toca muito próximo, por exemplo, aqui, corrente de Humboldt, na América do Sul, e também a corrente ali próxima ao norte da África, provoca grandes desertos. Então é importante a corrente marítima na distribuição da água no nosso planeta. Então, a corrente marítima, importante distribuição de água. Professor, então quer dizer que deserto é provocado por corrente marítima? Sim, não só, também tem a orografia, mas principalmente por correntes marítimas. Se você olhar, pega esse mapa depois, tem lá na sua postilinha, perceba, onde toca as correntes frias, geralmente tem um amarelinho claro, que é o deserto do lado. Né? Nós temos ali na Oceania, nós temos na África, nós temos na América do Sul, só que também existe a influência de relevo, né, que é um outro elemento que também pode impedir a passagem de chuva. Lembrando que deserto é chuva. Tá? Opa, item extremamente importante para nós estudarmos aqui: climogramas. O senhor não vai falar dos climas? Não. O clima está lá na sua postilinha, você dá uma olhada, lê as características, você já decorou isso. O mais importante agora, além de saber o que é o clima, é saber ler esse gráfico do lado. Eu selecionei aqui para vocês, né? Selecionei para vocês 4 climogramas. Opa, parou aqui? Parou? Isso. Pega aqui, equatorial, tropical, para nós começarmos. Lembre-se, no climograma, a linha diz respeito à variação da temperatura. Por que ela é linha? Porque a temperatura é uma variável constante. Qualquer hora que você medir, ela existe. As colunas dizem respeito à precipitação por mês. Perceba que lá embaixo está JFM, né? Então, por mês. Professor, o que eu leio então aqui? Você lê a variação da temperatura e a quantidade de chuva acumulada em cada mês do ano. Que dicas eu tenho que ter aqui, professor? Bom, primeiro, perceba que o equatorial ele tem uma linha de temperatura quase reta, varia muito pouco, uma baixa amplitude térmica. Quando eu tenho, igual embaixo no temperado, perceba, temperado, eu tenho de janeiro, fevereiro muito frio, dezembro frio, o restante do ano começa a esquentar. A variação da temperatura é muito grande, amplitude térmica alta. Outro ponto importante, você consegue determinar se é hemisfério norte ou sul. Perceba aqui, nesse clima temperado. Claro, Nova York, você sabe que é hemisfério norte, mas o calor está bem no meio do ano. Quando você vê calor no meio do ano, é hemisfério norte. Quando você vê frio no meio do ano, é hemisfério sul. Isso é regra, pela função que eu já expliquei no comecinho da aula, porque nós temos a variação de verão e inverno invertida entre os hemisférios da Terra. Então, pegou essa dica? Tá? Se você vê calor no meio do ano, hemisfério norte. Vê frio no meio do ano ou menos calor no meio do ano, hemisfério sul. Esse é um segredinho para você ler. Tá? Perceba aqui, desértico, dica, olha o desértico. O que você vê? Temperatura tá alta, né? Sim, calor, mas não é o principal fator. Olha a chuva, precipitação muito baixa. Climas frio, polar e subpolar, parte da temperatura vai estar onde? Abaixo de zero. Então perceba que ali você consegue ver, né? Chegou até menos 10, um pouco abaixo de menos 10 graus. Então, essas são as dicas para você ler um climograma. Tem que saber as características de clima? Sim, sua apostila está lá, bem resumido, muito bem escrito. A leitura de climograma era mais importante aqui. E para terminar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de chuvas. De vez em quando aparece uma questão pura de chuva no vestibular, o pessoal gosta de colocar. Existem 3 tipos de sistemas de chuva. Tá? Não estou falando aqui de neve, granizo, eu estou falando de sistemas que provocam chuva. Chuva orográfica, convectiva e frontal. Orografia, a gente já falou, relevo. Você já viajou para o litoral do Brasil? Quem viajou para o litoral do Brasil já passou por serra e pegou chuva ou neblina? Quando nós estamos numa região de serra próxima ao mar, a umidade chega, ela vai subir a serra, resfria. Esse resfriamento provoca ou chuva ou a formação ali de nevoeiro, por isso que serra geralmente tem que ter mais atenção conforme você vai dirigir nessa região, principalmente no verão que entra mais umidade. Chuvas convectivas, é a famosa chuva de verão. Durante o dia muito quente no verão, evapora muito, à tarde essa chuva, essas nuvens estão extremamente saturadas e chove rápido, forte.
tá? E as chuvas frontais é quando eu tenho uma frente fria e uma frente quente, né? Uma frente tropical, uma frente polar, uma frente quente, uma frente fria se chocando. A umidade ela se junta nessa frontal, ela sobe, formam nuvens pesadas, chuvas fortes e que podem durar vários dias. Essa é chamada chuva frontal, porque é o choque de duas massas de ar com características diferentes. E aí, pessoal, pegaram as ideias, tá? Isso aqui é o básico daquilo que você tem que saber sobre climatologia. A sua pochilinha está muito bem resumida, muito bem escrita. Espero que você tenha entendido. Nos vemos no próximo semestre falando de geografia. Mas não sai daí, porque depois de mim ainda tem história, ainda tem correção de exercícios e muito mais para vocês. Beleza? Então, um forte abraço e até semestre que vem. Voltamos em breve. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri para mais uma aula de História. E a galera do primeiro ano hoje está estudando a parte da Idade Média, tá? Nós temos aqui um período bastante longo, né? A Idade Média ela durou aproximadamente aí 1000 anos, tá? Nós vamos estudar hoje um pouquinho as características básicas aí da Alta e da Baixa Idade Média. Bom, a Idade Média, como eu falei para vocês, começa no século V, ali por volta do ano de 476 por aí, né? Quando Roma cai nas invasões bárbaras e vai até a queda de Constantinopla no século XV, tá bom? Do século V até o século X, nós vamos ter a Alta Idade Média. E a partir do século, né, do 10 até o 15, né, do 11 até o 15, nós vamos ter a Baixa Idade Média. Um macete para que vocês possam lembrar, né? A Alta Idade Média era quando ainda o sistema feudal estava em alta, tá? E quando tu começa a ter uma decadência desse sistema feudal, né, nós chamamos de Baixa Idade Média, tá bom? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho aí a Alta Idade Média. Então, a Alta Idade Média ela tinha algumas características básicas, tá? A Alta Idade Média ela é formada em cima de duas grandes características, uma característica romana e outra característica bárbara, tá? A característica romana vem do colonato, certo? O que era o colonato? Era o cultivo da terra, né? É uma economia que vai ser gerada a partir do meio rural, certo? E o comitatus, tá? Que era a questão da fidelidade na hora da guerra. Então, tanto bárbaros quanto romanos contribuíram para a formação do pensamento medieval. Então, as invasões bárbaras ainda eram um grande perigo, né? Então, além de ter a economia bem ruralizada, o sistema feudal, nós vamos ainda ter algumas invasões bárbaras, porque nós tivemos ondas de invasão. É conhecido que existiu uma grande fragmentação do poder, tá? Porque muitas vezes o rei, para que ele pudesse ter poder, né, ele acabava doando os feudos, e naquele momento, quando tu doava a terra, né, tu possibilitava alguém ter um feudo, também tu estava doando parte do teu poder. Então, existia uma coisa que nós chamamos de relação de suzerania e vassalagem, tá? Que tem a ver com a união desse comitatus e desse colonato, que era justamente o seguinte: eu dou um presente para o meu vassalo, eu como suzerano, eu dou um presente para o meu vassalo, e esse vassalo tem a obrigação de, na hora da guerra, sair por mim. Tá? Então, geralmente, não sempre, era uma extensão de terra, né? Um feudo. Né? E aí, o que acontecia? Neste feudo, tu recebia, junto com o feudo, as pessoas que viviam ali naquela região. Tá? Eles não eram escravos, eles eram servos. Né? Qual que é a diferença de escravo para servo? Que o escravo é uma propriedade, o servo está ligado a uma propriedade.
tá? Então, o que que tu ganhava com isso, né? Tu ganhava as taxas que eles pagavam, né? E eram algumas taxas, né? Na verdade, eram várias taxas. Nós vamos ter a corvéia, nós vamos ter a talha, nós vamos ter a bananidade, a mão morta, o tostão de Pedro e assim por diante. Eram várias taxas que eram cobradas. Algumas pessoas dizem que era justamente por causa dessas taxas que nós vamos ter, digamos assim, um dos grandes problemas da Idade Média, que foi muitas vezes falta de alimento, né? Porque tu tinha que pagar muitas vezes em espécie, né? E também a questão de uma baixa demografia, certo? Um outro item importante dentro da perspectiva da Alta Idade Média é que nós vamos ter uma sociedade extremamente estamental. O que que é isso? Era uma sociedade onde tu não tinha mobilidade social, né? Se tu nascesse nobre, tu ia morrer nobre. Se tu nascesse, sei lá, servo, tu ia morrer servo. E as coisas eram desse jeito. E muitas vezes a igreja, que também era um ponto extremamente importante, tanto na Alta quanto na Idade Média, né, ajudava muitas vezes a fazer com que as pessoas se conformassem com essa realidade, né? Então, tu não tinha uma mobilidade social. Uma outra questão muito importante na Idade Média é que nesse período aí, né, as pessoas elas tinham muito medo, né, do fim do mundo, né? Então, o demônio era utilizado, né, quase que pedagogicamente como uma forma de trazer medo para a população e dessa forma a igreja ela ter o controle, né, da situação, do pensamento, da perspectiva de mundo que eles vão ter, tá? A partir da Baixa Idade Média, algumas coisas começam a mudar, né? Nós vamos ter, por exemplo, digamos assim, não um término, mas uma grande diminuição das invasões bárbaras, porque depois nós vamos ter ali na passagem da alta para baixa algumas invasões ainda dos vikings e tal, mas vai ter uma certa estabilidade dentro da questão de segurança. Crescimento populacional, tá? Por quê? Porque tu vai ter algumas inovações dentro da agricultura, né? Por exemplo, tu vai ter o arroteamento, que era o cultivo, né, de terras que até então não tinham sido usadas sistematicamente. Só para você ter uma ideia, gurizada, aqui no Brasil, né, nós estamos usando a nossa terra aproximadamente ali 470 anos. Lá na Idade Média, na Europa, o uso dela já era muito maior do que esse. Então, a terra, né? Então, o que que eles fizeram? Eles foram para cima de alguns outros lugares que ainda não tinha sido usado sistematicamente a terra. Uma outra questão que vai acontecer são as cruzadas. As cruzadas, elas foram extremamente importantes, por quê? Porque foi essa saída do Ocidente em direção ao Oriente para a retomada da Terra Santa, né? A Terra Santa, Jerusalém, né, é uma terra sagrada tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para islâmicos. E houve uma invasão lá em Jerusalém e os islâmicos acabaram tomando aquela região. Foi feita uma cruzada que conseguiu retomar a Terra Santa, mas depois Saladino ele consegue arregimentar um grande exército, foi lá e tomou Jerusalém novamente. E o que que aconteceu? Depois disso nós tivemos várias cruzadas, cruzada dos reis, cruzada dos meninos, cruzada dos mendigos. E posteriormente, no final, nós vamos ter a cruzada dos comerciantes, que é a partir da cruzada dos comerciantes que nós vamos ter então este renascimento do comércio. Não quer dizer que na Idade Média não existia comércio. Existia, só que muito pequeno. Então, a partir dessa retomada dos negócios com o Oriente, via principalmente duas cidades, que eram Gênova e Veneza, tu começou a ter outros espaços aonde tu vai ter a comercialização na Europa, como a região de Champagne e de Flandes. Depois disso, a burguesia, que é uma classe que vai começar
a surgir a partir do comércio, né? Principalmente saindo da servidão e agora trabalhando dentro dessa perspectiva do comércio, eles vão começar a entender que era necessário, por exemplo, ter mais espaços que possibilitassem esse comércio. E aí eles vão começar a tentar reativar a importância das cidades naquele momento. Não quer dizer que as cidades deixaram de existir, mas elas perderam alguma importância justamente pelas invasões bárbaras. Então as cidades às vezes eram mais fáceis de serem atacadas. Então eles começam novamente a retomar, né, a prática urbana, né? E aí, uma das coisas que é bem interessante é que nós tínhamos nesse período aí dois tipos de cidade, né? Que eram as cidades francas e as cidades comunas. As cidades francas é quando eles chegavam lá, pagavam por uma carta de franquia e o senhor feudal dava a liberdade para aquela cidade, porque vale lembrar que as cidades geralmente ficavam dentro dos feudos. E aí nós vamos ter também a cidade comuna, que eram aquelas cidades que havia uma revolução, né, ou pagamento de mercenários, alguma coisa desse tipo, para poder tomar a cidade, né? E nessa cidade, né, nós vamos ter então o fortalecimento da burguesia, uma burguesia que primeiramente começou como uma burguesia comercial e depois, aos poucos, tu vai construindo as manufaturas, né? Que principalmente eram feitas dentro das oficinas, né? Onde tu vai ter um mestre de ofício, tu vai ter um oficial, tu vai ter um jornaleiro, tu vai ter um aprendiz, né? E nós tivemos também organizações digamos assim, confrarias que começam a delimitar a qualidade dos produtos. Além de tudo, nós vamos ter as ranças e as guildas, que eram cidades que eram ligadas pelo comércio, né? Tinham grandes ligas hanseáticas, a maior de todas foi uma liga hanseática que vinha desde o norte até o centro da Europa. E a questão interessante é que essas cidades, elas geralmente elas eram cidades muradas, e nesses muros que eram feitos feito o comércio, e por isso que vai se chamar a classe burguesia. Então, nós tínhamos na Alta Idade Média a classe daqueles que são nobres, que guerreiam, aqueles que oram, que eram do clero, tanto do alto quanto do baixo clero, tanto o clero secular quanto o clero regular, né? O clero secular eram aqueles padres de paróquia e o clero regular é aqueles que viviam em mosteiros, e tinha também, né, os trabalhadores, o camponês e o vilão. Então, essas classes, na Alta Idade Média, eram as classes que existiam. A partir da Baixa Idade Média, tu vai ter o acréscimo também da burguesia, certo? Depois, a burguesia ela tenta ter essa ascensão, né, na vida, né, da Idade Média. Por quê? Porque como tu tinha uma sociedade estamental, isso, né, essa progressão de direitos e tu sair de uma classe para outra não era permitida. Uma outra questão importante que seria interessante a gente trabalhar é a questão de que a igreja e as catedrais, né, a Igreja Católica, ela era o centro, né, da vida medieval, né? A igreja tinha um poder muito grande, né? Ela era a detentora da cosmovisão daquele momento. E algumas catedrais, né, elas foram construídas majoritariamente em dois estilos, né? O estilo românico, que nós temos até ali por volta do ano 1000, né, que era uma construção mais baixa, mais escura, assim, um pouco opressiva, né, a sua decoração. E depois, a partir do ano 1000, né, nós vamos ter o que ficou conhecido como gótico, né? O gótico já era uma construção mais estreita e que levava, né, os seus membros às alturas, né? Eram construções altas, com arcos e com luz, né? Tu tinha as rosáceas lá que tinham toda uma construção de cores, eram igrejas muito bonitas, né? Uma igreja que era bem nesse estilo aí é Notre Dame.
que infelizmente, né, há tempos atrás pegou fogo. Dentro da construção dessas cidades, nós tínhamos alguns profissionais envolvidos, né, como carpinteiros, ourives e também os comerciantes que levavam muitas vezes, né, as mercadorias e a matéria-prima para que isso fosse feito, que geralmente eram feitas em pedra, né, então tu tinha toda uma confraria de pessoas para poder construir essas igrejas. Então, assim, outra questão que é importante é que, como eu já falei, e agora já concluindo, que o medo da danação eterna e a punição divina era muito pesado naquela época, as pessoas tinham muito medo disso. A igreja como mediadora da salvação, né? E acontecia isso. Nós tivemos algumas crises, né? A crise do século XIV, que foi gerada pela crise da peste negra, pela guerra dos 100 anos, pela fome, porque quando eles começaram a aumentar a produtividade da terra e eles começaram a ter uma maior demografia, essa maior demografia foi maior do que a produção de alimentos, e isso acabou trazendo fome também naquele momento. E nós tivemos então a grande crise do século XIV. Né, resumindo, a mentalidade deles era profundamente religiosa, né? Tinha essa ideia de que o mundo não ia passar do ano 1000, depois que passou do ano 1000, eles passaram a ter uma certa tranquilidade a mais, né? Coisa que aconteceu também no ano 2000, né? Na nossa época. Então, o período medieval é um período bastante interessante de ser estudado. Espero que vocês tenham gostado e estudem. Valeu, fico por aqui. Olá, meu querido aluno de primeiro ano do ensino médio. Você já fez as questões da chave do Enem, já fez o simulado. Agora nós vamos corrigir. Será que vocês acertaram ou será que erraram? Vamos ver juntos? Primeira questão diz o seguinte: uma sonda descreve em torno da Lua uma órbita circular, olha aqui a informação, de raio 1,848 vezes 10 na 6 metros e dá uma volta completa aí, ó, período, em 2 horas. Nesse movimento circular uniforme, qual é a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua, usando π igual a 3? Então, velocidade, então, é a distância sobre tempo. Como nós estamos dando a sonda dá uma volta completa, então é 2πr sobre o período. 2, o π, ele pede para usar o 3, o raio está em metros? Está em metros, então eu já posso substituir. 4,8 vezes 10 na 6, só que o período não está em segundo, está em horas. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, podemos cortar aqui e nós chegaremos a uma velocidade de 1.540 metros por segundo. Resposta correta, letra B. Certo? Conseguiram? Muito bem. Vamos para a próxima questão. É uma questão do Enem de 2019. Diz assim, ó. Na madrugada do dia 11 de março de 1978, partes do foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Aqui está a cidade do Rio de Janeiro, estão vendo aqui, né? Acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram, sabe aonde? Olha lá, ó, no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, haveria uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra do ponto de reentrada era. Vamos relembrar um pouco o que era a velocidade angular? A velocidade angular é a variação do ângulo em função do tempo. Lembraram disso? E olhem aqui o sentido de rotação da Terra. Então, ele diz que ele entrou, e aí, quando ele entrou, ele, em vez de cair no Rio de Janeiro, ele caiu à frente do Rio de Janeiro. Isso já podemos entender que o quê? Que a velocidade angular dele tem que ser superior. Porque se fosse igual, ele ia cair aonde? Por causa do movimento da Terra. Exatamente em cima do Rio de Janeiro. Mas não. Ele entrou acima do Rio de Janeiro e caiu no Atlântico, ou seja, estava no mesmo sentido de rotação da Terra, mesmo sentido de rotação da Terra, e ele caiu à frente é porque a velocidade angular dele é superior à da Terra e sempre no mesmo sentido, tá bom? Vamos para a próxima questão? Essa questão aqui, uma questão do Unicamp, diz assim: a prática esportiva de pular corda vem sendo conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça praticamente descreve toda uma trajetória circular e tem ali um raio de 90 centímetros. Qual é a velocidade escalar deste ponto da corda? Então, quando ele dá uma volta completa, qual a velocidade escalar usando π igual a 3? Que informação nós temos aqui? Ó? Temos os saltos e os segundos. Sabe o que a gente pode fazer aqui? A gente pode descobrir qual é a frequência, porque frequência não é um número de voltas que se dá num determinado tempo. Nós temos aqui 105 dividido então por 30 vai dar 3,5 Hz. Essa é a frequência então da corda. Agora nós vamos calcular 2πrf. Vamos calcular então a velocidade com que esse ponto da corda está se movimentando. Então, usando π igual a 3, o raio está em metros? Está em centímetros, então vamos passar ele para metros, vezes a frequência que a gente acabou de descobrir. Então, essa velocidade aqui dá 18,9 metros por segundo. Conseguiram? Deu certo? Então, se você não conseguiu, volta lá nas aulas, refaz a aula, refaz a questão até você compreender o que está sendo dito e conseguir realizar e responder todas as questões com êxito, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima aula. E aí, gente, tudo bem? Vamos aí para a nossa segunda correção, do segundo simulado de Ciências da Natureza com questões de Biologia. E nestas questões vocês responderão as questões sobre membrana, né, e transportes pela membrana. Então vamos aqui à primeira. Essa primeira questão mostra o modelo do mosaico de fluido, né, essas proteínas que estão na bicamada lipídica. Então você deveria julgar as afirmativas para ver quais estão corretas, né? Vou direto para a resposta. A 1, a 2 e a 4 estão corretas, certo? Por que a 3 está errada? A 3 está errada, gente, porque diz que as proteínas representam o grupo de macromoléculas mais abundantes e não é. Na membrana plasmática são os lipídios que estão em maior quantidade, por isso que a 3 está errada. Tá? Vamos para a próxima. Na próxima, o exercício ele fala sobre o glicocálix, né? O glicocálix ele é formado por glicídios, né, associados aos lipídios, glicídio é carboidrato, né, gente? E proteínas componentes da porção que são externas. Lembra que eu falei para vocês que tem função de identificação celular?
Então, ele diz assim, ó, com relação à função desempenhada, o glicocálice relaciona-se com o reconhecimento célula a célula, ou seja, as células elas vão usar essas moléculas que estão no glicocálice, né, como se fosse um RG. Então, beleza, você tem essa molécula, você é minha companheira. Se aquilo não bater, então vai começar uma série de mecanismos porque deu ruim, tá? Vamos lá para a próxima questão. Olha só, questão sobre transporte passivo, né? Sobre osmose. A gente tem uma imagem clássica de uma hemácia quando ela está no meio isotônico, então a mesma quantidade de água que está entrando está saindo. Quando a hemácia está no meio hipotônico, ela torna-se hipertônica, superconcentrada, por isso a tendência dela é de ganhar água. E quando a hemácia está no meio hipertônico, ela vira hipotônica, então a tendência dela é perder água. E com isso, com relação a esse processo, a resposta correta é a letra D. Em meio hipotônico, a hemácia vai ganhar água por osmose, certo? E a nossa última questão, a gente tem aqui uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma variedade de arroz que é transgênico, e eles já provaram que esse arroz pode sobreviver em solos bastante salinos. Olha a concentração osmótica aí, diferença dos sais. Os pesquisadores disseram que a nova planta pode suportar concentrações de até 200 micromols por litro, ou seja, é metade da concentração de sais que tem na água do mar, e isso não vai afetar o crescimento e o rendimento da planta. Essa característica foi possível porque os pesquisadores induziram o aumento de expressão de uma proteína da membrana, é um canal iônico, que é responsável pelo bombeamento de íon sódio, ou seja, o que entra sai. A nova descoberta indica que tal manipulação dos canais pode ser uma forma de combater o estresse salino, ou seja, plantas que estão num ambiente muito concentrado têm dificuldade de manter a água, né? Então elas podem morrer desidratados. Então, considerando a informação acima, o arroz normal, ou seja, aquele que não foi modificado geneticamente, ele não consegue sobreviver nesses locais. Por quê? Por causa da osmose. Eles vão perder água justamente porque o meio externo está hipertônico. Pessoal, espero que vocês tenham acertado ou que vocês tenham tentado fazer os exercícios e com isso a gente vai crescendo e vai estudando, tá bom? A gente se vê na próxima. Até!